Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta noite gostosa, né? Agradável, uma garoazinha para refrescar, né? Tá gostoso. Está propício para os nossos estudos também, né? Vamos lá? A gente vai dar a continuidade no estudo do médico Jesus e o tema desta noite, olha, é um tema bonito, terapia do amor, né? Bonito. Isso nos remete a amar, né? O que nos remete à terapia do amor? Amar é uma terapia interessante. Mas vamos lá. Deixa eu só acertar aqui o vivo aqui. Então, nesse tema, terapia do amor, diz assim, está em negrito: o mandamento amar o próximo como a ti mesmo não é apenas uma obrigação moral. É uma obrigação fisiológica, física. Interessar-se pelos outros é biológico. Aproveitem, né? Quem puder aproveitar de fazer algo por alguém, isso faz um bem tremendo. Então ele vai dizer assim: amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje, já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Olha que interessante. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. É algo assim, né? Eu não sei, a gente já deve ter, cada um de nós já deve ter feito alguma boa ação, não fez alguma vez? Ajudou, cumprimentou, deu um sorriso para alguém, deu alguma coisa, já fizemos, no decorrer do nosso período, já fizemos algo nesse sentido. E qual é o sentimento, qual é a nossa reação quando a gente faz esse tipo de atitude? A gente não fica assim, ai, que gostoso, não é bom? A gente não se sente bem fazer algo por alguém sem querer cobrar nada em troca? A gente recebe o quê? É essa irradiação. A gente recebe esse sentimento gostoso de algo ter feito, e isso movimenta o nosso organismo, protege as nossas questões imunológicas e projeta em nosso cosmo orgânico, né? A espiritualidade, quando ela atua nesse sentido, o nosso corpo, o nosso ser, ele recebe essa irradiação e nos faz sentir melhores. E isso, com certeza, irá nos proteger mais. Então, fazer caridade é um caminho. Ter um trabalho social, alguma coisa que a gente às vezes... Porque em casa eu vejo assim, muitas vezes a gente fala, mas eu de vez em quando eu faço isso ou aquilo, mas às vezes a gente precisa se posicionar melhor, eu acho, né? Porque às vezes a gente fica muito acomodado, a gente se acomoda, a gente fica só querendo buscar e ir atrás dos nossos problemas. E muitas vezes, quando a gente se coloca à disposição de alguém, a gente encontra soluções. Eu estou falando por experiência própria, minha, tá? Desde que quando eu comecei a fazer um trabalho, é pequenininho, esse trabalho que a gente faz aqui é um grãozinho de areia, mas ajuda a gente em algum momento, nos dá aí oportunidades, né, de fazer o bem, e nos dá a oportunidade até de nós sermos imunes, né? De ficarmos imunes a algumas doenças. Daí é uma sugestão, não é nenhuma obrigação. O ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas. O que é endorfina? É um hormônio presente no cérebro, com ação analgésica, né? Então, o ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas, a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor.
Nós fomos criados para o amor. Né? É que nós nos perdemos no decorrer das nossas existências. Mas a essência de Deus está conosco e nós fomos criados para isso. Senão, nós não estaríamos, né, evoluindo, não estaríamos buscando a nossa evolução. Então, está na nossa essência o amor. Quando amamos desinteressadamente, o nosso corpo funciona melhor. Temos uma sensação de bem-estar incrível, aquilo que eu falei. A alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. A gente sai muitas vezes, é como se fosse um dia atrás do outro. A gente pode dormir com um baita de um problema e amanhece com a solução. Não acontece isso conosco? E a coisa está assim, ó, rapidinho. E quando a gente está, muitas vezes, num momento difícil, e você se predispõe a ajudar alguém, ou tem a oportunidade de fazer algo, isso nos traz, às vezes, com a dificuldade de alguém, nos traz alguns recursos para nós mesmos. Né? Mas, quando agimos com egoísmo, raiva e desprezo contra o próximo, fugimos da nossa configuração divina. Nós saímos disso. E assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e, por tudo isso, enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Olha, esses sentimentos de da carência, de não amarmos, de nos isolarmos, de não amor, ele germina em nós doenças, traz para nós doenças. A gente já está cansado de ouvir. É o que esse livro fala em cada página dele. Ele todinho esse livro ele fala nisso, que as doenças se instalam em nós devido aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, muitas delas, né? Então, e o isolamento, a solidão, gente, olha, ele coloca, o isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Quando a gente a gente se isola, quando a gente não tem amizade, quando nós estamos ali trancafiados dentro de um quarto e não queremos conversar com ninguém, não queremos nos expor, não queremos... isso nos traz doenças incríveis. Por quê? O nosso pensamento vai estar ali viciado nos nossos problemas próprios. A gente não vai ter capacidade de sequer reagir em situação para nós mesmos, para nós nos ajudarmos. Então, não deixem que isso ocorra. Não entre nesse processo de isolamento, porque isso só vai trazer prejuízos físicos para nós, doenças. E nem tampouco ficar ali, né, fechado, assim, só vendo televisão, ou, né, é tão bom a gente conhecer pessoas novas, é tão bom a gente ter família, filhos, receber os... Ele vai falar sobre isso aqui. Fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos uns ao lado dos outros em um regime de ajuda mútua. Isso é notório. Nós estamos vivendo em conjunto, marido, mulher, filhos, um ajudando o outro. Já aprendemos isso. E é a mesma coisa no nosso dia a dia, talvez, com aqueles que estão um pouquinho mais distantes de nós. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde foge também. Relacionamento. Agora, se a gente precisa ir de encontro com os relacionamentos, nós precisamos ser agradáveis. Porque se eu estou mal-humorado, com rancor, com ódio, vai ser difícil eu fazer novas amizades, né? Não vai ser fácil. Dar e receber amor, cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representam uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. Fazer o bem, caridade, faz bem para as nossas células imunológicas.
Já a solidão e a sensação de abandono criam condições favoráveis para que vírus e bactérias nos agridam com maior facilidade. O nosso corpo ele se torna frágil aos ataques das bactérias, dos vírus e gente, pode ter certeza que pensamento também tem vírus. Já viram falar sobre isso? Um pensamento, ele tem ali a sua carga de vírus também. E aquilo afeta a gente, não afeta às vezes? Se alguém tiver um poder, com força de querer prejudicar alguém, destruir alguém, o pensamento tem esse poder também. A caridade é curadora porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. É tão simples. Um aperto de mão, um sorriso, um olhar no olho de alguém, né? Saber, inclusive, ao conversar, gente, isso é importante. Quando a gente for conversar, é tão gostoso que a pessoa olhe nos nossos, e você olhe nos olhos dela. Porque se você conversa cabisbaixo, é como você tivesse, é como fosse um monólogo. Olhe nos olhos um dos outros, converse, né? Transmita o seu olhar de vigor para que ela possa entender que você está ali passando algo de bom. Por isso, se deseja a cura, comece agora mesmo com medidas muito simples. Quais são? Convide um amigo para jantar e conversar. Olha, esse já é né, convidar um amigo para jantar, para conversar. Reúna toda a família para aquele gostoso almoço de domingo. Nossa! Eu já vou lembrando lá dos vídeos lá que eu já comentei. Chega, não vou ficar mais lembrando isso. É uma delícia, né, gente? Almoçar em família, com os filhos, com os avós, com a família. É um negócio tão bom, mas sem briga. Sem briga. Sem briga, pelo amor de Deus. Ligue para um amigo que anda triste. Ligue para um amigo que anda triste. Desculpa, distante. Perdoe. Ligue para um amigo que está distante. Faz bem, ajuda. Faça novos amigos. Aliste-se em algum trabalho voluntário, sendo útil à comunidade onde Deus o colocou. Pratique generosidade na família, no trânsito, na escola e no trabalho. A generosidade cabe em qualquer lugar, aonde quer que estejamos, até aqui. Né? Tolere as imperfeições alheias. Essa é uma grande, é uma atitude importantíssima. Tolerar os erros dos outros. Pegou duro agora, né? Assim, agindo, você sentirá o amor fazendo milagres por você. A gente vai conseguir, né? Essas lições, elas podem, no começo, a gente sente, olha, fala, puxa, tem coisas que são distantes, né? Mas, aos poucos, sem que a gente se aperceba, nós já estamos sendo, né, amadurecidos. Não é possível, né, que a gente esteja aqui toda segunda-feira ouvindo e a gente não consegue absorver nada. Não é assim, né? A gente está absorvendo alguma coisa de bom. Todos nós estamos absorvendo isso. E as lições que a gente tem ouvido está nos fazendo bem, está nos fortalecendo, está nos deixando mais resistentes, está nos fazendo enfrentar com mais vigor os nossos problemas. Eu acho que eu não estou falando nenhuma mentira aqui, estou? Alguma coisa fantasiosa? Acho que algo de bom está acontecendo conosco, não é possível, né? Nós temos que... senão não estaríamos aqui. Muito bem. Se a gente está aqui retornando, né? É porque estamos nos sentindo bem. Algo está mexendo conosco. Mas nós temos que ter inteligência, saber usar essas informações para o nosso bem, né? A gente tem que ajudar, nós temos que nos ajudar. E algo importante que a gente comete, né? Sempre quando a gente se predispor a ajudar outrem, alguém, a gente precisa estar bem também, tá? Nunca esqueça disso. Porque muitas vezes a gente está com
uma carga negativa, está com problema. Então, se você for querer ajudar alguém, talvez você acaba prejudicando mais ainda esta pessoa, né? Então, quando a gente não estiver assim, num momento muito agradável, é melhor às vezes abraçar uma árvore, andar, caminhar, espairecer, pedir ajuda para o mentor, enfim. Mas às vezes, né, a gente tem que também ter esse cuidado para não contaminar alguém que esteja ao nosso lado. Pode prejudicar aquela que está ali no nosso lado, tá certo? E ele coloca aqui em negrito: dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. Não esqueçam disso, acho que é importante, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos ter o nosso palestrante que vai usar aqui a nossa mídia, né, nossa televisão. Então eu vou já partir para o nosso envolvimento, tá certo? Então eu convido vocês, nesse instante, a nós nos prepararmos em espírito e em corpo físico, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, para que possamos estar receptivos aos fluidos que a nossa querida espiritualidade nos coloca nesse instante, olhando para cada um de nós, escutando as nossas necessidades íntimas nesse instante, e através desse coloque amoroso com Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, estarmos ouvindo boas palavras, estarmos recebendo energias positivas para nosso fortalecimento. Então, nesse momento, que a gente possa olhar para o céu, agradecer pela oportunidade e colocar as nossas necessidades, precisando da saúde, de um bem-estar, precisando de se recuperar de algum problema maior, de uma doença. Agradecer pela oportunidade de nós abrirmos os nossos olhos hoje cedo, para que pudéssemos tirar os nossos pés da cama, para que pudéssemos ir ao nosso trabalho, às nossas necessidades. Agradecer e pedir por um bom emprego, que a gente também está no mundo físico e nós precisamos, né, de condições financeiras para nos mantermos em equilíbrio. Pedir por uma boa faculdade, por um bom estudo, que eu possa, né, me posicionar como estudante e aproveitar a oportunidade de crescer com os estudos. E podemos também, nesse instante, envolver a todos aqueles que não puderam estar presentes a esta reunião, aqueles que não puderam nos ouvir, não puderam estar, mas que através dos nossos pensamentos, através da nossa vibração positiva, possa chegar até eles, um parente, um irmão, um amigo distante que seja, que possamos transmitir a estes seres este carinho que aqui estamos recebendo. E vamos pedir também aos nossos irmãos maiores pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pela paz, pelo amor que nós aqui falamos. Envolver aqueles que se encontram em hospitais, em recuperação, nas salas de cirurgia. Envolver aqueles que estão nos asilos, nas creches, enfim, todos aqueles que se encontram em lugares que não são tão agradáveis e que a gente possa levar esse conforto espiritual a cada um deles. E com muito carinho, nós vamos nos ajoelhar em espírito diante de Jesus e a Ele dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante que sumiu. Ele está ali, está se preparando para os instrumentos. A modernidade, esse pessoal com uma certa, um RG avançado é complicado, viu? Bom, gente, uma boa palestra para todos e uma excelente palestra para todos vocês. Dorival, seja bem-vindo. Foi uma palestra maravilhosa. E se eu fazer encerramento mais? Obrigado. Valeu. Obrigado. Só mais um minutinho. Tem tempo, Dorival? Tem 5 minutos. Isso, senão você vai acabar tropeçando aí. Isso. Aí. Você viu como é bom os mais velhos, né? Aí você fica preso. Né? Já está aparecendo ali já, ó. Olha só. Ele se viu. Uma boa tarde. Aqui. Quer ver, ó? Deixa eu. Se eu vou clicar travando aqui. Aquilo é meio devagarzinho. Tornar esse vídeo principal. Bom, beleza? Tá abrindo ali? Vou tirar esse aqui.
Você consegue aparecendo aqui também. Eu digo estar aparecendo aqui e lá na televisão. Você consegue olhar pela televisão? Sério? Você quer testar aí? Você quer testar? Às vezes vai. Vai. Vai dar certo. Vai dar certinho, né? Vamos. Primeiro, uma boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre o Evangelho, né? E essa noite o nosso tema é bastante interessante. Nós vamos falar exatamente a necessidade da caridade segundo Paulo, né? Onde a gente vai encontrar essa informação? Exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, esse é o capítulo 15, você tem lá em cima esse título, não? E nos itens 6 e 7, onde você vai encontrar a necessidade da caridade segundo Paulo, tá? E nesse trecho, então, já que nós vamos falar segundo Paulo, então vamos começar falando a forma como ele está enxergando isso. Ele fala para a gente exatamente nesse trechinho inicial lá, né? Então ele começa falando, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos. Então eu tivesse condições de falar com todos, né? Me comunicar com todos. Sem caridade não valeria nada, né? Serei como o bronze que soa em um símbolo que vai retindo, né? O símbolo é aqueles dois pratinhos, né, que o pessoal bate assim, dá aquele som meio estridente. Então, ele também fala isso. Que eu serei como o bronze, que o bronze a gente tem esses sinos, né? A gente costuma ouvir esse sino tocando, então ele retumba, ele dá aquele som estridente que é profundo, né? E o símbolo também. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então não adianta eu estar com tudo isso, eu ter todas essas condições, se eu não carregar a caridade comigo, né? Se isso não estiver em mim. E mesmo assim, se você estiver se despojando das coisas, né? Se a gente estiver se desprendendo desses bens materiais, como é o nosso corpo, né? Como a qualquer outro bem que a gente tem, já que nós somos espíritos e estamos vivendo essa experiência aqui na matéria, tá? Então esse corpo, ele também é nos emprestado, tá? Mesmo que eu tenha um desapego em cima de todas essas coisas que eu imagino possuir, mas que na verdade eu simplesmente estou tomando conta, né? Tá? Mesmo o corpo ele não me pertence. Ele está sendo entregue para mim para que eu possa ter essa experiência. E eu devo então cuidar bem dele, tá? E mesmo assim, esse corpo não me pertence, eu vou devolvê-lo, né? Mas, tendo toda essa noção, todo esse conhecimento, se eu não tiver a caridade, isso tudo que eu sei não vai valer de nada, tá? Por quê? É importante sempre não só a gente ter o conhecimento, né? Mas a gente precisa ter a prática. Bom, Paulo nos fala isso logo no começo desse item, né? Vamos pensar um pouquinho, que essas palavras são muito importantes, né, para nós, para que a gente possa ter o conhecimento.
Mas vamos aprofundar um pouquinho mais isso, vamos ver uma tabelinha aqui bastante interessante, né? Essa aqui é a tabela vibracional de Hawkins. O que significa isso? Toda vez que a gente pensa ou que a gente sente, nós emitimos frequências vibratórias, tá? Então o que nós somos? Nós somos um somatório de frequências vibratórias. Então toda vez que eu pensar ou que eu tiver uma emoção, eu vou estar emitindo essas frequências. Isso vai ser o que eu sou, elas estão em mim, eu sou isso, né? E a partir daí eu começo a expandir esse campo para a minha psicosfera. Eu começo a interferir nessa psicosfera junto a outras psicosferas. Tá? Se eu estiver nessa frequência, eu vou atrair que outras psicosferas para mim. Essas que estão trabalhando nessa mesma frequência. Tá? Então, nessa tabelinha, a gente vai ter o que aí? Ele repara. A gente vai ter vários sentimentos. Tá? E sentimentos que estão numa frequência de hertz bastante reduzida, né? Uma frequência que seria intermediária e frequências que a gente buscaria alcançar. Essa frequência que está mais em azul aqui, né? A coragem, são 200 Hz. É a partir dessa frequência que a gente vai conseguir ter alguma evolução. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente em nossas vidas, a gente vai precisar começar daí, ó. Vai precisar ter coragem. Coragem para quê? Para perceber aqueles equívocos que a gente comete e perceber que a gente precisa mudar, precisa alterar esse comportamento para que possa ter um resultado diferente. Normalmente o que a gente sente muito, esses que estão em vermelho, que estão um pouquinho mais forte, né? É normalmente aquilo que nos pega mais de perto. Então você tem a culpa, o medo, a raiva e o orgulho. Frequências difíceis, né, pra gente, mas que a gente costuma estar muito tempo nelas. Então nós precisamos começar a fazer o quê? Prestar um pouquinho mais de atenção no que estamos fazendo, né? No nosso dia a dia, no nosso momento a momento, para tentar encontrar os momentos em que nós estamos nessa frequência e ter a coragem de perceber e mudar, tá? Só perceber não adianta nada, a gente precisa mudar. Você pega, por exemplo, esse sentimento de medo. O que ele vai fazer com você? Ele vai te paralisar. Você não consegue avançar, tá? Quando você pega o sentimento de culpa, ele vai te trazer uma autossabotagem. Você vai começar a entender o quê? Eu sou culpado, então para mim reduzir essa culpa eu preciso pagar, preciso sofrer. E aí você autossabota a sua vida. Então precisamos começar a entender isso um pouquinho melhor para não cair aqui nessas armadilhas, né? E começar então a ver isso um pouquinho mais para frente, tentar atingir através da coragem, começar a ter mais vontade, né? A trilhar outras frequências, tá? A gente tem um pouquinho de dificuldade em perceber essas coisas, tá? Então é simples. Vamos começar a escolher algo que sempre nos afeta, tá? Que é a reclamação, né? Anda com um elastiquinho desses preso assim no pulso, tá? Para você perceber se está ou não fazendo isso, você vai fazer o quê? Você, toda vez que fizer uma reclamação, tira de um braço e passa para o outro. Aí você vai começar a tomar consciência de quantas vezes você está usando essa ferramenta, está reclamando durante o dia. Tá? E reclamar significa o quê? Que você está se revoltando. A gente vai estar nessa faixa aqui de baixo. Tá? Vamos dar mais um pouquinho, né? Olha aí o que o orgulho faz com a gente. Você percebeu que o orgulho está a um passo da coragem? Então, essa é uma situação que a gente se encontra quando está com o nosso vaso, né, com bastante orgulho. Por quê? Isso funciona assim.
É como se você tivesse uma garrafa com água e com óleo. Tá? Se você puser mais água, vai ter que ter menos óleo. Mais óleo, menos água. É a mesma coisa. Nessa garrafa você tem o orgulho e a humildade. Se você colocar mais humildade dentro da sua garrafa, você vai ter menos orgulho, sofrer menos. Se você colocar mais orgulho, você tem menos humildade, vai sofrer mais, vai ter mais dores. Tá? Então cabe a nós fazer essa escolha. E a gente fica nessa situação, olha. Você está com uma mão segurando aí nessa arvorezinha que já está quase cedendo, né? Com aquele saco grandão e pesado de orgulho lá na outra mão, e está aí a mão de Deus sendo oferecida para nós, e a gente não larga o orgulho para pegar na mão dele. Então a gente precisa começar a perceber esse momento, começar a largar esse orgulho e a tomar uma outra atitude, né? Outro sentimento que também está lá, naquela frequência de Hawking, né? Que nos afeta é esse aí, olha. Mágoa, raiva, é uma situação semelhante a essa, né? Você sente raiva, você quer atingir o outro a qualquer custo, sem se preocupar com aquilo que está acontecendo com você. É como esse cachorrinho aí, ele quer pegar o pássaro a qualquer custo. E ele pula em direção do pássaro, mesmo que ele vá cair nesse abismo todo aí. Então é isso que a gente precisa começar a perceber, tá? Em que momento nós estamos nessa situação? Estamos carregando muita raiva, muita mágoa? Estamos nessa situação. E como é que a gente vai conseguir colocar um pouquinho mais de caridade no nosso coração, carregando esses sentimentos? Precisamos sempre então começar. Primeiro passo, identificar o momento. A gente identifica o momento em nossas vidas que isso está acontecendo. E a partir daí, a gente começa a tomar as providências para a mudança. Isso é importante para nós, tá? Onde está escrito que nós vamos achar essa mudança? Aí, ó, no livro dos Espíritos, tá? Esse foi o primeiro livro publicado por Kardec. E esse livro, ele é interessante, porque Kardec dividiu em 4 partes e ele chamou de 4 livros, tá? Nesses 4 partes, né, ou 4 livros, ele nos dá toda a doutrina dos Espíritos. E aí então nós vamos ter o primeiro livro, né? Ele vai falar das causas primárias, ou seja, das causas iniciais das coisas, é como tudo começa. E você tem, depois ele publicou um outro livro para explicar melhor esse trecho, né, que é a Gênesis. Então você lendo essa parte do livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, você vai ter informações. Você quer se aprofundar nisso? Vai na Gênesis. A Gênesis vai trazer mais informações, mais detalhes sobre essa parte. Temos o segundo livro, né, o livro 2, aí, que é o Mundo do Espírito. Tá? Nesse livro aí, ele vai falar o quê? Vai falar sobre essa relação, né, nossa e espíritos. Então, onde a gente vai encontrar mais informações sobre isso? No livro dos médiuns. A gente vai ter o livro 4. O livro 4, ele fala das esperanças e consolações. Então, você lendo essas perguntas e respostas que está no livro 4, você vai ter essa informação. Vamos aprofundar? É muito interessante você ler esse livro que ele publicou, para trazer um pouco mais de luz sobre esse livro 4, que é Céu e Inferno. Tá? Esse é um livro muito legal. Se você ler, você vai gostar mesmo. E finalmente a gente vai ter o livro 3, né? O livro 3, ele fala das leis morais. Essas leis morais são importantes demais para nós. E essas leis a gente vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O que, para a gente começar, né,
a tentar entender essa terceira parte, a gente precisaria ter uma ideia melhor sobre isso aqui, né? Então, se o livro 3 fala sobre as leis morais ou leis naturais, então aí nós vamos ter que entender um pouquinho o que significam leis naturais. Tá? Leis naturais, a gente vai entender por aquela lei de Deus, que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Esse você vai encontrar exatamente no Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, com perguntas e respostas, né? E aí você tem, ó, ela me indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Então é interessante, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pelo menos folhear, é muito legal, sim. Você vai ter as leis como um título em cima, né? E aí perguntas e respostas que dão informações sobre cada uma dessas leis. Tá? E são facinho da gente entender, não é complicado não. Sabe o complicado que é? É a gente colocar na prática. A gente consegue ler, consegue entender, mas na hora de colocar no nosso dia a dia que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Ela também, a gente já sabe que é eterna e é imutável. E é isso aí, ó. Que a gente vai ter sempre essas informações. Bom, vamos o outro aí, que é o das leis morais. Ó, a gente vai começar então em cima desse livro, né? Ver exatamente essa informação. Isso aqui foi algo que Kardec fez que eu acho fantástico, tá? Como é que a gente quer saber o que significa caridade? Qual o verdadeiro sentido de caridade, né? Quem pode nos dar uma resposta mais completa? Jesus. E foi exatamente o que Kardec fez. Perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Tá? Quando ele faz isso, ele convoca então Jesus a lhe dar a resposta. Olha que fantástico, né? Isso passa para nós. E então a gente tem uma informação assim importantíssima. Você quer saber como Jesus olhava a caridade? Quer colocar isso na sua vida para ser feliz? Está aí, é simples. Simples da gente ver, né? Então, olha aí, você tem essa famosíssima, né, maquininha aí do BIP, né? Você grava o BIP, aí você não esquece mais. Pelo menos você vai lembrar. Pode não fazer, mas vai lembrar, né? Primeiro aí, ó, benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos, né? É você perceber que todo mundo vai ter um lado luz, um lado sombra, né? Todos têm, tá? Inclusive nós, né? E quando a gente passa a olhar para o outro e perceber isso, nós vamos começar a perceber isso em nós também. E aí a gente vai começar a nos julgar e a nos cobrar um pouco menos. Como a gente vai começar a cobrar e a julgar um pouco menos o outro, tá? Mas quando Jesus falou isso, ele não estava objetivando simplesmente que a gente entendesse. Não, tudo bem, vai. O outro também tem o seu lado sombra, né? Mas é que a gente pudesse começar a ver a benevolência, colocar isso na nossa vida e não mais ficar vendo lado sombra e lado luz. Não, que a gente pudesse a todo momento estar praticando a benevolência em nossa vida. Então, se você começar a ser benevolente o tempo todo com os outros e com você mesmo, não haverá espaço para sombras na sua vida. A gente passa a estar num outro nível de frequência vibratória, né? A mesma coisa você vai ter com a indulgência para com as imperfeições alheias. Você já percebeu que é facinho da gente olhar o outro e ver um monte de defeitos que o outro tem? E a gente não enxerga o nosso. Mas o outro é fácil da gente ver esses defeitos, né? É só a gente começar a pensar, por exemplo, hoje,
quantas vezes eu critiquei alguém? Então, toda vez que você fez uma crítica a alguém, você estava apontando algum defeito, né? Quantas vezes você fez hoje uma fofoquinha de alguém? Toda vez que a gente fez isso, nosso objetivo foi exatamente esse, né? Apontar algo de defeito no outro. E a gente esquece da gente. É complicado, não é? Então a gente precisa começar a olhar para dentro de nós, perceber que a gente tem virtudes e tem imperfeições. O outro também vai ter virtudes e vai ter imperfeições. E a gente conviver juntos com isso, né? Sem que haja esse choque, né? E toda vez que a gente for falar algo de alguém, que seja algo útil, algo que se possa falar de bom. Você não vai estar ajudando o outro, não. Você vai estar ajudando a você mesmo. Porque toda vez que eu falar o bem, eu estou me inundando com essa frequência vibratória. E eu estou indo para um patamar melhor. Tá? E é lógico, né? Você vai estar colocando isso na sua psicosfera, vai colocar isso no seu meio, e você vai estar mudando o mundo. Não parece que consegue, né? Mas é possível. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser mais fácil da gente perdoar, né? E toda vez que eu conseguir perdoar, eu estou tirando um peso assim muito grande dos meus ombros, né? Vai ser mais fácil de você ir caminhando e carregando todas as dificuldades e o aprendizado que a gente vai passar, mas sem esse peso de carregar essas mágoas, essas dores, carregar esse sentimento difícil em nós, e que só nos dificulta, só nos segura em frequências mais baixas, né? E faz com que a gente sofra mais. A partir do momento que você entende, né? E perdoar não é esquecer, é ressignificar, é dar outro significado. É pegar esse conhecimento que nós temos hoje, colocar nisso que está nos afetando, entender o fato e mudar o seu significado. E ele não mais trazer essa afetação difícil que traz para os nossos dias. Passou isso? Pronto, você está bem mais tranquilo, bem mais leve para continuar caminhando, né? Essa aqui eu achei bacana a gente dar uma olhadinha. Essa aqui é uma arte que é feita por um grupo espírita. Então eles pegam, por exemplo, livros, né? E você vai ler esse livro e tem uma descrição. Aí ele faz como se fosse uma fotografia dessa descrição, tá? Esse aqui é feito do livro Os Mensageiros. E esse ponto aí é quando você tem André Luiz, tem o seu companheiro de estudo e você tem o mentor deles. Eles saíram do nosso lar, tá? E estão vindo para a crosta terrestre. O nosso lar, ele fica no chamado umbral leve, tá? Nós temos um umbral, ele atinge 1000 quilômetros de distância da crosta, tá? Isso quem nos deu a informação foi a doutora Marlene, né? E ele vai longe. E o nosso lar, essas colônias, elas estão nesse ponto. E eles estavam vindo em direção da crosta. E quando chegaram nesse ponto aí, que era exatamente o meio do caminho, eles deram uma paradinha para poder, André Luiz e o companheiro dele, começarem a se aclimatar um pouquinho mais com essa densidade que havia nesse local, para continuar indo em direção à crosta, que ia aumentando essa densidade, tá? Então a gente tem uma visão, né? E você tem figuras, tá? Nos vasos, né? Que eles desenharam. E essas figuras são espíritos que habitam aí. Espíritos que já estiveram aqui, encarnados, né? Desencarnaram e devido à sua condição um pouquinho difícil, habitam essas regiões aí, tá? Então é só uma imagem para a gente ter uma noção, porque às vezes a gente fala muito desses umbrais, isso tudo, e a gente não tem uma ideia. Aí eles conseguiram dar uma ideia legal até para nós, né? Quem assistiu o nosso lar consegue ver isso com um pouquinho mais de facilidade também, né? Bom,
Aqui então a gente voltou para não esquecer, né, das frequências vibratórias aí que a gente está. E o que a gente pode usar para ir mudando a nossa frequência? Está aí, ó, a benevolência, a indulgência e o perdão. Então a gente precisa pegar essas definições aí, esse conceito que Jesus nos passou, do BIP, né? Todo dia pensar um pouquinho sobre eles, pensar como nós vamos aplicar eles no nosso dia, para que a gente possa ir cada vez mais estar dentro da lei natural para poder sofrer menos. Não tem problema, né? Se a gente até agora andou fazendo escolhas não felizes. Ué. O Chico nos deu essa informação e deixou para nós isso que é muito importante. A gente não vai conseguir mudar o que já aconteceu? Não. A única coisa que a gente tem, na verdade, é o quê? É o agora, tá? Então não adianta você viver no passado querendo alterar alguma coisa, não vai conseguir, não dá. A gente pode fazer o quê? É pegar o passado e ter uma forma de estudo para não repetir os mesmos equívocos, né? Mas a gente pode, a partir de agora, começar a fazer alterações na nossa vida para que possamos ter um fim novo, né? Um novo fim, tá? Então, se você pegar na tabela de rota a coragem e a vontade, você pode começar a trabalhar com o agora, para poder aplicar isso tudo que a gente andou conversando e mudar o nosso fim, aí ter um fim muito mais tranquilo, né? Ter condições de fazer escolhas muito mais felizes. Bom, isso aqui é muito legal, tá? É uma informação bacana, né? E você tem no livro, né? Um livro que tem até aqui do lado, né? Que foi escrito aí, e ele fala o seguinte, é o médico Jesus. Tá? Então ele vai dando essa informação. E se você olhar o que ele está falando para nós, tá? E pensar um pouquinho só, não precisa nem pensar muito, né? Pensar no dia de hoje, por exemplo, que está acontecendo ainda, né? E está fresquinho na nossa memória. E a gente pegar e começar a colocar isso para nós no dia de hoje. Tá? Vamos ver o que acontece. Né? Você pega, por exemplo, o tempo que você gasta para se queixar. Toda queixa, o que é? Você está reclamando. Toda vez que você está reclamando, você está com um sentimento de revolta. Esse sentimento de revolta te faz bem? Não. Te joga na tabela de revolta, naquela parte vermelha. Tá? E aí você tem esse mesmo tempo, né, que uma pessoa de sucesso emprega para alcançar a vitória. Então, o mesmo tempo que a gente vai aplicando, né, vai gastando para ficar se queixando, alguém que tem uma visão diferente, não se queixa e vai trabalhando para alcançar seus objetivos, ele vai alcançando essa vitória. Então, que tal a gente começar? Toda vez que a gente for nos queixarmos, a gente começar a tentar colocar o nosso sentimento de gratidão em vez de queixa. Olha por um outro ângulo. Começa a ver aquilo como uma oportunidade que está tendo, não um castigo que está sofrendo. Né? Vamos começar a mudar essa visão. Quanto mais você agradece pelo que tem e pelo que é, tá? Mas a vida responde na mesma faixa. Isso é uma verdade, inclusive também está escrito isso no Evangelho, né? Lá não fala que tudo que você joga no meio volta para você um pouquinho, aquele mesma quantidade um pouquinho mais calcada? Então, o que você pode dar? Só aquilo que você tem, né? O que você quer carregar dentro do seu coração? Revolta, queixa ou gratidão? Se você começar a colocar um pouquinho de gratidão dentro do seu coração, o que você pode oferecer por meio? Gratidão. E o que você recebe de volta? Mais gratidão. A sua vida vai ficar mais difícil ou mais fácil?
se você começar a colocar aquele bip na sua vida, o que você vai carregar dentro de você? Você vai ter mais benevolência em você. Seus pensamentos vão ser mais dirigidos com benevolência. E o que você vai poder oferecer? Benevolência. O que você vai ter de volta? Benevolência. Então isso vai sendo, criando, né, um circuito em que só vai trazer coisas benfazejas para nós. Tá? Mas é nós quem vamos escolher. Tá? Ninguém nos faz escolher nada, é nós que escolhemos. Nós vamos estar com sempre essas duas possibilidades. Ou você faz uma escolha mais feliz ou menos feliz. Não deu certo? Tudo bem, vai fazer de novo, né? E aí a gente escolhe então, tá bom? Tranquilo? Complicado? Não, né? Você quer ter mais saúde, mais prosperidade, receber mais amor? Então, a gente tem que dar isso. Dando, você recebe. Tá bom? Tranquilo? Muito complicado? Só a gente parar de se queixar vai dar uma diferença grande, né? Então vamos começar a ver se a gente consegue fazer isso. Tá bom? Eu agradeço o carinho de vocês por terem vindo aqui, né? Para a gente poder ter conversado um pouquinho, todos nós começar a aprender um pouquinho mais sobre isso que Jesus nos ensinou e colocar nas nossas vidas, para que a gente possa ser um pouquinho mais feliz. Tá bom? Então vamos agradecer aos bons espíritos por terem dado essa oportunidade para nós, né? Agradecer a Deus pelos ensinamentos, por estarmos aqui, por darmos essa vida. Vamos agradecer a Mãe Maria por estar sempre conosco e pedir para que ela nos cubra com seu manto, que nos proteja com seu manto e que possamos voltar aos nossos lares em segurança. E que também possamos, na próxima segunda-feira, voltar aqui para mais uma noite de estudo do Evangelho. Que assim seja. Eu não sei como é que eu fiz esse trem. Vai, Val, tudo certo. Sem dúvida. Tudo certo. Aí, ó. Aí, seu cabo de força aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Certo, né? Oi? Tudo certo, né? Aqui está desligado. Não deu muito certo, não, mas tá bom. Ela não apareceu como apareceu no PowerPoint. Eu não consegui duplicar. Mas tá bom. Mas deu certo. A próxima vai ser melhor. Eu preciso aprender como é que faz esse negócio de espelhar o celular. Integral, né? Cuidado com o integral. Integral.
Pá.